cuidados deve-se ter? Eu falo que o feijão com arroz ele é o principal e que é o mais difícil de fazer. Né? Mudança de hábito. O preconceito é grande e a gente não percebe, né, até nas pequenas coisas. Quer dizer, eu, por exemplo, qual a coisa que eu mais ouço? A frase que eu mais ouço hoje. Nossa, nem parece que você tem 60 anos. Mesmo. Isso é puro preconceito. Não basta só estar bem fisicamente, né? Você tem que ter construir relações, você tem todas essas outras questões externas, né? Que fazem toda a diferença. Então existe, por um lado, um mercado que está super carente de mão de obra qualificada. 85% das empresas no Brasil hoje não conseguem fechar os seus quadros de trabalho. E, por outro lado, eu tenho uma legião de pessoas com mais de 50 anos que estão invisíveis no mercado de trabalho. Olá, eu sou Andréa Mello e este é o VidaCast, o seu podcast com foco em qualidade de vida. A gente está na segunda temporada, bacana, né, pessoal? E neste segundo episódio da segunda temporada, o assunto, assim, tem sido muito abordado ultimamente, porque nunca se viveu tanto. E é sobre isso que a gente vai falar, viver mais e melhor, porque a gente quer viver com qualidade, né? Não existe prazo de validade para ser feliz, então bora lá saber o que está acontecendo, o que existe aí para a gente viver melhor, com as dicas dos profissionais que podem nos ajudar, né, nesse sentido. Mas antes, eu quero convidar você a estar seguindo o canal. Você já está? Muito obrigada. Se não, bora lá e ativa o sininho, né? Sempre que chegar coisa nova, assunto novo, você vai ser notificado e não vai perder nada do que tá rolando por aqui, né? A gente tá no YouTube e no Spotify. Agradeço também aos nossos patrocinadores, né? Nossos parceiros que nos ajudam aqui a fazer esse podcast, né? Levar tanta informação bacana para você. O Estúdio 317, lá de Birigui, dos meus queridos Bibiano Neto, né, Marcos Antônio. Tem também a Dani Cassiano, linda, que tem uma loja com produtos cosméticos nacionais importados. Você não conhece? Tudo que você imaginar de bacana, a Dani Cassiano tem. E se você não é de Araçatuba, não tem problema, porque a Dani também tem a loja virtual, www.danicassiano.com.br. E também o meu beijo e agradecimento a Maaprando.arte, que faz presentes, brindes, né, personalizados, e também é quem faz as nossas canecas. Então, pronto, papo, agradecimentos feitos, o papo vai começar. Bora lá que eu começo apresentando os profissionais que vão estar com a gente aqui nesse bate-papo, que vão trazer tudo o que você precisa saber para realmente viver mais e muito melhor. Aqui à minha frente eu tenho o Dr. Rodrigo Protti, que é médico de família com pós-graduação em geriatria. Muito obrigada, doutor, por sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite, Andréa. Aqui com o doutor a gente vai saber, né, como tá conseguindo aí prolongar cada vez mais a nossa vida com qualidade. E eu tenho aqui à distância, né, pela internet, a minha querida Esther Morgan. Um prazer, Esther, ter você aqui com a gente. Pena que não foi possível, né, presencialmente, mas por enquanto pela internet. Mas um dia terei o prazer, a honra de estar conversando com você, Esther, pessoalmente, porque você sempre tem muito a agregar. Eu te acompanho no LinkedIn e você é fantástica. Deixa eu apresentar para o pessoal. A Esther Morgan, gente, ela é headhunter e palestrante especialista no varejo e mercado de luxo. Ela é top voice no LinkedIn contra o etarismo, e aí a importância, né, da fala dela nessa nossa conversa de hoje. Ela ocupa o 4º lugar entre os 200 maiores influenciadores do Brasil e está entre as 100 mulheres mais influentes do LinkedIn. Gente, não é pouca coisa não. Que prazer, Esther. Obrigada, viu, por sua presença. Eu que agradeço. Muita honra estar aqui com vocês. Ah, que delícia. Esse papo tem tudo para ser muito legal. Mas antes da gente começar essa conversa, gente, eu vou passar uns dados aqui
porque realmente, como eu já disse, nunca se viveu tanto, não é? Eu tenho um dado aqui da Organização Mundial da Saúde, que o número de pessoas com mais de 60 anos já está na casa do 1 bilhão e continua crescendo, né? A estimativa é de que em 2050 sejam mais de 2 bilhões de pessoas, né, nessa idade, assim, nessa faixa etária. E o IBGE acabou de divulgar que a expectativa de vida no Brasil também aumentou, né, para 76 anos e 6 meses, 2 meses e meio a mais que em 2023, quando tinha sido feito o último levantamento, né? E para se ter uma ideia, gente, em 1940 a média era de 45 anos a expectativa de vida. Olha isso. E agora, né, em 2024, 76 anos e 6 meses, 31 anos de diferença, 31 anos a mais o brasileiro está vivendo, né? Que coisa boa. Então eu começo perguntando para o doutor Rodrigo. Doutor, o que justifica, né, esse aumento na expectativa de vida? Eu acho que é uma maior acessibilidade à saúde, de uma forma geral. Eu acho que essa divulgação, e hoje com os meios de comunicação em massa, as pessoas têm um pouco mais de acesso do que era no passado, não só a informação, mas informação de qualidade, um desenvolvimento aí nessa linha de autocuidado, que é muito importante. O cuidado ele não pode ser terceirizado, né? A gente tem que ensinar as pessoas e elas poderem optar pelo que querem ao longo da sua existência em termos de qualidade de vida e de saúde. E as questões de ordem técnica, né? Que são acessibilidade e novas tecnologias de tratamento de saúde. Hoje você consegue fazer diagnósticos muito mais precoces, hoje você tem tratamentos que prolongam a vida que inexistiam no passado, que faziam com que as pessoas morressem muito jovens. Hoje você tem stent para colocar na coronária, você desentope a carótida, você cuida do renal, faz diagnóstico através de exames complementares. Então, assim, é uma gama de fatores que favorecem. Apesar das dificuldades econômicas financeiras, né, que é uma questão meio crônica no nosso país, o IDH nesses últimos anos, né, nas últimas décadas, também melhorou. Então, assim, é acessibilidade em todos os sentidos, social, financeira, saúde. Eu acho que é isso que acaba proporcionando aí uma longevidade maior também, como aconteceu nos países desenvolvidos hoje. Sim, e até um outro dado é que no Enem desse ano, porque foi até tema, né, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, o tema da redação do Enem esse ano tão importante está sendo falado esse assunto, né, e um fato que, como eu comentei há pouco, nunca havia ocorrido antes, né? E o número de candidatos também mais velhos também cresceu. Olha só, tem um dado aqui que saltou de 5.700 para 17 mil este ano. E aí eu chamo a nossa querida Esther para comentar sobre isso. Esther, carreira, né? Porque Headhunter, para quem não sabe, é uma pessoa que seleciona, basicamente, né? Uma pessoa que seleciona candidatos para o mercado de trabalho, né? Ela faz o link aí das empresas com o candidato, enfim. Esther, como fica, então, essa pessoa com um pouco mais de idade, depois que se forma, e ela está querendo mesmo estar no mercado, né? É verdade. Eu vou falar um pouquinho antes de por que eu acabei defendendo essa causa, abraçando essa causa do etarismo. Porque, na verdade, eu não passei por esse preconceito, eu não sofri isso, porque eu vim do varejo, comecei muito menina, com 16 anos, fui vendedora, sempre trabalhei no varejo. E em 2004, eu resolvi sair do varejo e fundei a minha agência, que é a Excelência RH, que foi a primeira agência de Headhunter e de RH especializada no mercado de luxo. E eu presto serviços de recrutamento e seleção e de treinamento e capacitação. E eu descobri muito cedo, ali, menina, já no meu primeiro emprego como vendedora, que meu propósito era servir. Eu entendia que quando eu atendia uma cliente, eu conseguia transformar o dia dela, eu conseguia fazer com que a pessoa saísse mais feliz, recuperasse sua autoestima. Então, eu entendi o meu papel, que o meu papel era isso, transformar as pessoas e fazer essas pessoas mais felizes. E eu sempre tive esse propósito como meta, como objetivo de vida, depois como nas minhas lideranças, cheguei a diretora executiva de grandes marcas, Hugo Boss, Armani, Christian Dior, e quando eu fui ingressar nas redes sociais, né, isso há 15 anos atrás,
eu fiquei pensando como que eu poderia levar esse mesmo, o meu propósito também para as redes sociais. E quando se fala em influenciar pessoas, né, já é o que eu fazia nos meus treinamentos, nas minhas palestras, enfim. Então, como que eu ia levar isso para as redes sociais? Então, hoje eu sou conhecida nas redes sociais pelas minhas frases, muitas vezes muito polêmicas, e os meus textões. Mas qual é o meu objetivo com isso? É justamente transformar as pessoas e trazer assuntos que sejam importantes e relevantes, com total empatia. Eu sou RH, com total empatia pelo ser humano, né? Então, sem nenhum preconceito. Por eu ser headhunter, eu comecei a receber muitas mensagens no meu direto de pessoas dizendo que estavam passando por grandes dificuldades porque tinham mais de 50 anos e não conseguiam emprego, que as pessoas, eles nem eram chamados para entrevista. E eu falei, nossa, né, nem imaginava que isso fosse uma coisa tão séria. Eu resolvi postar sobre isso. E quando eu comecei a falar sobre esse assunto, eu entendi a verdadeira dor. É muito maior do que eu imaginava. Para vocês terem uma ideia, qualquer postagem que eu faço sobre etarismo, eu chego a ter 3.000 compartilhamentos, sei lá, 5.000 comentários, é uma coisa insana. E eu recebo relatos no meu direto de pessoas passando por dificuldades absurdas, beirando a depressão, beirando não, chegando no fundo na depressão e até pensando em tirar a própria vida. E isso é uma coisa que me impactou profundamente, eu entendi o tamanho dessa dor e foi aí que eu abracei essa causa e hoje eu estou ali caminhando até junto com amigos e parceiros que defendem a mesma causa, para ir muito além de apenas a conscientização. E agora trazendo essa questão da longevidade para o mercado de trabalho, o que acontece? As pessoas, você vê, a expectativa de vida era 45 anos, e a gente se aposentava com 50 e poucos anos. Hoje você se aposenta com 65, e a pessoa com 50, ela perde o emprego, e o que ela faz dos 50 até os 65, quando vai chegar a aposentadoria? Então, esse é o grande dilema. E as pessoas hoje, eu tenho lugar de fala, né? Porque eu tenho 60 anos, eu sou idosa, oficialmente. Eu tenho muita energia para trabalhar. Eu duvido um jovem de 20 e poucos anos fazer a escala que eu faço. O povo reclama da escala 6x1, eu faço 7x7. Às vezes eu chego de um voo de manhã, vou para casa, tomo banho, pego outro voo à noite para fazer uma palestra em outro lugar no país. Então, a energia que eu tenho... E eu sou... essa geração, os baby boomers, né? Nós somos de uma geração que a gente foi criado para gostar de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Hoje, eu sou uma pessoa privilegiada, talvez eu nem precisasse trabalhar, mas eu gosto, é isso que me move, é isso que me faz feliz. Mas e se ninguém me der uma oportunidade de emprego? No meu caso, seria por eu gostar, por isso me mover, que por acaso eu sou empreendedora, tive essa sorte, enfim, trabalhei por isso, né? Mas e as pessoas que querem continuar trabalhando porque precisam pagar as contas e a aposentadoria não chega? Então, com a mesma energia, com a saúde renovada, com todos os avanços da medicina que fazem com que a gente tenha mais energia, mais saúde, disposição, então, esse é o desequilíbrio. Né? Então, por um lado, a gente tem empresas, eu trabalho com varejo, né? Varejo de moda, eu tenho empresas que elas estão nadando de braçada, adorando trabalhar com a economia prateada, que já movimenta trilhões no Brasil, mas não querem contratar alguém mais velho para suas equipes. Então, a gente ainda tem um descompasso muito grande. E a empresa que contrata se surpreende, né? Porque, como você disse, a energia, a experiência de vida, né? É uma pessoa mais resiliente, uma pessoa com mais maturidade, né? Exatamente, maturidade, inteligência emocional. A gente já cometeu muitos erros, então a gente é mais emocionalmente mais estável. A gente aguenta pressão, a gente aguenta bronca. A juventude, o que a gente mais vê hoje nas redes sociais é essa instabilidade emocional dos jovens, e que se você chama a atenção de um jovem, ele vai embora, tira atestado, fica doente, não quer mais, né? Então, existe, por um lado, um mercado que está super carente de mão de obra qualificada. 85% das empresas no Brasil hoje não conseguem fechar os seus quadros de trabalho. E, por outro lado, eu tenho uma legião de pessoas com mais de 50 anos que estão invisíveis para o mercado de trabalho.
Uhum. Esse preconceito existe mesmo. E você falou da economia prateada, né? Nessa idade, as pessoas geralmente têm um poder aquisitivo mais ok, né? Estão mais estabilizadas, então elas têm poder aquisitivo. Exatamente, movimenta trilhões. Isso no mundo todo. Todas as marcas estão de olho. Eu não sei quem teve a oportunidade de ver nos últimos desfiles da Semana de Moda em Paris. A gente teve várias mulheres desfilando, tipo Jane Fonda com quase 87 anos. Então você vê a importância dessas mulheres para o mercado de trabalho, porque até ontem, né, antes das empresas prestarem atenção no quanto as pessoas com mais de 50 anos consomem e movimentam a economia, a gente tinha propaganda de produto anti-age, anti-idade, com uma menina de 22 anos passando na cara. É verdade. Absurdo. Quer dizer, na menina de 22 anos vai acabar, mas e as minhas ruguinhas? Comigo vai funcionar? Uhum. Perfeito, perfeito. Aliás, antes de voltar aqui para o doutor, eu queria até destacar uma frase. Você falou das suas frases, né? Eu sou fã, viu, doutor? Nossa, Esther... Não, eu sou fã, eu curto todas, eu salvo, sabe? Eu sou super apaixonada, porque a Esther, ela faz uma análise tão... Eu provoco, né? E é sensacional, né? Tem uma frase que eu adoro, sua, que é: com 50 anos somos jovens para nos aposentar e morrer, inclusive, você coloca, mas somos consideradas velhas para conseguir um emprego. Então é isso que você está falando, né? Exatamente, exatamente. E assim, o preconceito é grande e a gente não percebe, né, até nas pequenas coisas. Quer dizer, eu, por exemplo, qual a coisa que eu mais ouço, a frase que eu mais ouço hoje? Nossa, nem parece que você tem 60 anos. Mesmo. Isso é puro preconceito. É isso mesmo. Uma pessoa que, assim, eu nunca fiz botox, eu nunca fiz procedimento estético nenhum. E nem vou ser essa pessoa. Talvez um botox, eu tô até cogitando um botoxzinho, mas eu não vou fazer harmonização, eu não tenho nenhum problema de autoimagem. Eu tenho orgulho de ter chegado aos meus 60 anos. Caramba, eu tenho 60 anos, pronto. Então, eu não quero parecer que eu tenho 30, eu quero parecer que eu tenho 60, tá tudo certo. Eu Exato. não quero estar acabada, né? Eu trabalho com moda. Não quer dizer que... Uma maquiagem, sabe? Eu gosto de me sentir bem. Isso. Eu comigo mesma, né? Uhum. Mas é super preconceito. E assim, você fala assim, o preconceito é só dos recrutadores e das empresas? Não. As próprias plataformas de emprego rejeitam. E por que as plataformas rejeitam? Os candidatos são invisíveis. Porque assim como no Instagram, que você tem os algoritmos, né? Você começa a pesquisar ali, sei lá, sobre Monjaro, né? Porque metade da população está endividada no Brasil e a outra metade está tomando Monjaro. Então, vamos lá. Você pesquisa sobre Monjaro uma vez, não vai começar a aparecer um monte de coisa sobre Monjaro o tempo todo no seu feed? Sim. É o que vai aparecer. Nas plataformas, como a maioria das empresas buscam profissionais de 20 a 30 anos, de 20 a 28 anos, o que a plataforma faz? Quando alguém pede, eu quero um candidato, quem que ela entrega? Quem foi mais pesquisado. Então, essas pessoas, de fato, ficam invisíveis para o mercado de trabalho. Tá certo. Então, vamos lá. Mas para a gente estar aí, né, com tudo, com mais idade, mais bem, né? Doutor, qual seria a orientação principal, assim? Seria alimentação? Que cuidados deve-se ter? Eu falo que o feijão com arroz ele é o principal e que é o mais difícil de fazer. Né? Mudança de hábito. Hoje a gente tem uma população, aí você falou de 60 a mais, realmente a grande maioria está inteira, mas eu também tenho 30% das pessoas que estão com 60 anos para cima que já tem perdas funcionais importantes. 30% da população acima de 60 anos. Isso envolve atividades básicas de vida diária, algumas atividades mais complexas, como o telefone, lidar com caixa eletrônico e tudo mais. Isso acaba inviabilizando parcela da população e que não precisava estar acontecendo. Sim. Existe uma tendência da Organização Mundial de Saúde em implementar questões que envolvem a proteção mesmo e prevenção para manter funcionalidade, qualidade de vida. Então, assim, no papel tudo funciona muito bem, né? Mas a hora que a gente vai para a vida prática, a gente infelizmente não consegue operacionalizar isso. E eu acho que parte desse etarismo que a Esther está colocando, duas questões muito principais. Ela envolve, primeiro,
a questão da institucionalização do etarismo, que você cria mecanismos sociais, econômicos, que realmente vão inviabilizar que esse indivíduo consiga estar trabalhando e estar no mercado com 60 anos de idade. E que começa lá atrás. Controle de obesidade, hipertensão, diabetes, né? Não é todo mundo tem dinheiro para Monjaro. Isso demanda de educação, isso demanda de acessibilidade à saúde, isso demanda de questões socioeconômicas. Então, tudo isso acaba influenciando para que 30% da população realmente não esteja nesse, mesmo tendo faixa etária para continuar trabalhando. Entendo. Ela colocou uma questão muito importante aqui, que parte do etarismo também parte do próprio indivíduo. Eu pensei isso também. A pessoa que não aceita a questão de estar envelhecendo. Né? Não aceita por quê? Porque existe um paradigma social que impõe o que é envelhecer, assim como você colocou bem. Tinha o paradigma da beleza, o que é ser belo. Exato. E hoje, com a mídia social, a questão digital, inteligência artificial, você realmente vai robotizando os padrões, e a sociedade que não tem senso crítico, ela se enxerga marginalizada por esse novo padrão que surge. Irreal, né? E surge em velocidade assustadora. Que é o que a modernidade traz aí quando você muda o meio de comunicação. Mas eu estava dizendo assim, é irreal essa coisa que se mostra, né? Muitas vezes é irreal, não é a realidade. E a pessoa se espelha naquilo, se espelha em algo que não é. Mas isso difícil. É influência. Né? E aí entra questão social, mídia, que influencia negativamente, retroalimentando esse etarismo. Como eu disse, ele também é institucional. Sim. Ele é também pessoal por acreditar que aquele é o padrão. E, na verdade, não é. Essa busca pelo padrão, ela, inclusive, na minha análise, e até no que eu vejo hoje, essa busca pela perfeição, pela beleza, como o senhor diz, doutor, você vê, as pessoas usam filtro. Eu não uso filtro nas minhas redes sociais, eu acho tão irreal, e o filtro, eu falo, eu sou reconhecida na rua, tem gente que me para na rua, você é Esther Morgan. Eu falo, imagina, se eu usasse filtro, a pessoa, na hora que me encontrasse e soubesse que eu sou a Esther Morgan, ela ia falar assim, nossa, ela parecia tão bonitinha na rede social, né, olha que horror. Então, eu não uso filtro, mas esse espelhamento que as pessoas querem fazer com as redes sociais, né? Eu acho que é um dos grandes fatores que estão causando esse adoecimento mental, né? Hoje, nós, brasileiros, ocupamos 3 grandes rankings vergonhosos, que não é nenhuma vitória, em burnout, em depressão e ansiedade. Primeiro, segundo, terceiro lugar mundial. Então, o brasileiro já é mais estressado por conta da nossa política, da nossa economia, instabilidade, tudo, e agravado por essa escravidão. Hoje você vê menina de 12 anos pedindo skincare para a mãe, indo na Sephora comprar coisa para ruga. Então, é uma coisa insana. Então, as pessoas estão adoecendo mentalmente por essa questão estética. Porque todo mundo só... por isso que eu falo que eu sou um pouco polêmica, porque eu não posto sucesso na rede social, eu falo sobre a realidade. Porque é muito... Ainda mais no LinkedIn, todo mundo é CEO, CFO, todo mundo ali põe aquele cargo importante, parece que todo mundo é poderoso, só que não. Né? A vida é um pouco mais preto e branco do que esse mundo colorido aí visto nas redes sociais. Isso está adoecendo as pessoas mentalmente. E na questão do etarismo, eu tenho visto muito isso, a questão dos idosos, até por esse complexo de inferioridade, por a falta de oportunidade, pela falta de dinheiro mesmo. Também hoje, a gente também tem idosos, né? Hoje a terceira maior causa de afastamento no trabalho já está ligada à doença mental. E até o final do ano que vem, a previsão é que seja a primeira principal causa de afastamento no trabalho, tá aí a NR1, né? Para justamente, talvez, trazer um equilíbrio, fazer com que as pessoas pensem sobre isso. Então, todo tipo de preconceito, seja o etarismo e sejam todos os outros preconceitos que nós vivemos, todos eles levam a essa instabilidade emocional, né? E quando o senhor fala, doutor, da gente ter os cuidados básicos de saúde, a gente precisa sim, é por isso que eu luto, é por isso que eu trabalho, tenho feito reuniões com políticos, para políticas públicas, para que as pessoas tenham, porque
se a gente melhora a nossa alimentação, se a gente passa a praticar algum exercício físico, a gente vai melhorar a nossa saúde mental. Então, faltam políticas públicas, de fato, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, consequentemente, vão ser mais felizes e vão ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Exatamente, eu ia comentar sobre isso, sobre a necessidade de políticas públicas, né, doutor? Importante mesmo. É assim, quando você vai ler sobre as políticas públicas relacionadas ao processo de envelhecimento e todas as legislações, elas são perfeitas e muito próximas do que tem de melhor no mundo. Eu acho que a grande dificuldade não é escrever no papel, assim como as pessoas colocam no LinkedIn, quem são, o que fazem, como fazem, mas na prática realmente fazer. Eu acho que é essa discrepância que acaba gerando aí uma insegurança para quem está no mundo vivendo, essa dúbia realidade, onde eu tenho algo que me dá direitos, mas na prática eu não consigo ter acesso a nenhum, porque ela não se operacionaliza. E essa insegurança eu acho que é a grande causa dos transtornos mentais, da ansiedade, da depressão, do isolamento social. Porque frustra também, Frustra, né? E mesmo indivíduos jovens, porque ele, ao longo do início da carreira, ele vai observando o que acontece com seus superiores e os mais antigos dentro da própria empresa. Então, é assim que a gestão ela pensa e operacionaliza. Então, ela vai colocando de escanteio e a própria insegurança pessoal desse indivíduo que está em fase laboral, olhando esse desfecho todo, ele fala, opa, esse caminho eu não posso seguir. Então, ele acaba sendo, muitas das vezes, mais um para colocar em prática aí o etarismo. E mudando seus paradigmas pessoais, achando que se fizer diferente não vai acontecer com ele, mas vai. Sabe, no primeiro episódio dessa segunda temporada, a gente falou sobre pets, né? Então, nós falamos sobre cuidados, sobre o trabalho das ONGs, enfim, falamos também sobre a legislação que existe para proteger o animal, né? E a gente esbarra na mesma coisa, que existem as leis, se começa a pensar sobre, mas quem fiscaliza? Como é que isso dá resultado de fato? Então, assim, é complicado quando muitas coisas não saem do papel ou demoram para sair, né? Assim, nesse ponto, eu acho que o papel de nós, os influenciadores, é justamente a gente poder falar sobre isso e trazer a reflexão, né? E assim, o que eu tenho visto de algumas mudanças, eu tenho sido muito contratada por governos de estados para palestrar em universidades. O próprio estado me contrata para que eu fale ou num SIC, ou num centro de indústria e comércio, ou numa universidade federal, justamente para falar sobre a questão do etarismo, porque, na verdade, o que falta, quando a gente fala de etarismo, a gente precisa falar do jovem, né? Começa o problema pode começar com o jovem, como o doutor já falou. Eu preciso pensar, quando eu tiver 60 anos, lá nos meus 30, né? O brasileiro não poupa, o brasileiro ele não faz previdência privada, o brasileiro não tem essa inteligência financeira de se programar. O que eu vou fazer dos meus 50 aos meus 65 anos quando eu não tiver nem aposentadoria e nem emprego, né? Então, todo esse trabalho de gestão financeira da vida, de planejamento, de pensar. Eu penso, o que eu tenho levado para as empresas, eu tenho sido contratada muito para palestrar dentro de grandes empresas, qual a reflexão que eu trago qual é o seu plano B? A gente tem o nosso plano de vida. Eu sei o que eu nasci para fazer. Eu nasci para o varejo, eu sei brincar disso, brinco de varejo, vim do varejo, fiquei 30 anos no varejo, hoje eu trabalho para o varejo e para o mercado de luxo. Mas qual que era o meu plano B? Eu tive que pensar nesse meu plano B. Porque aí, na hora que eu estiver desempregada, eu tenho que ter este plano B, né? Então, tudo isso é uma coisa que, se a gente conseguir, aqui, como a gente está falando aqui nesse podcast, trazer isso para mais pessoas, que vão levar isso para suas empresas, para os seus gerentes de RH, essas empresas passem a trazer um médico, trazer o doutor, trazer a Esther, trazer você, para que a gente fale dentro das empresas, porque a gente não vai conseguir mudar radicalmente de uma hora para outra, mas a gente tem que acreditar e trabalhar, começar com esse trabalho de formiguinha, e a gente vai começando a ecoar
e trazer isso para dentro das empresas, né? Hoje eu consigo ecoar a minha fala, a minha preocupação para Portugal, para Angola. Eu tenho hoje muitos seguidores de outros países que sofrem os mesmos problemas que a gente, e eu tenho percebido o interesse das grandes empresas. Hoje a gente tem grandes empresas como o Boticário, a TOTUS, que hoje existe até um selo que é a Maturi. A Maturi é a empresa especializada em empregabilidade de pessoas 50 a mais, que chama Age Friendly. Então, várias empresas hoje têm mostrado que tem um selo Age Friendly, que estão pensando nisso, mas não adianta apenas as empresas contratarem pessoas mais velhas. Precisa mudar a cultura organizacional, a cultura interna, porque senão você vai colocar uma pessoa mais velha e os jovens vão rejeitar, ou os mais velhos vão rejeitar os mais jovens. Lembrando que etarismo é preconceito com relação à idade. Sim. Então, o jovem também sofre etarismo. Mas no mercado de trabalho, quem tem sofrido mais é o idoso. Então, por isso que eu tenho buscado, tenho levado mais conscientização para esse tema. Mas as empresas precisam trabalhar internamente, as universidades precisam trabalhar isso internamente, as famílias precisam trabalhar isso internamente. Eu não sei se vocês lembram que houve um caso de 2 meninas que repudiaram, tiraram sarro de uma pessoa mais velha, que tinha 40 e poucos anos. 40 e poucos anos. Dizendo, olha só, você tinha que estar em casa lavando louça, o que você está fazendo aqui? Então, é uma questão que começa com a família, mas ela tem que ser transportada, é o que eu falo, que a gente não está conseguindo nas famílias, passou a ser responsabilidade das empresas. Sim, as empresas agora também precisam trabalhar essa educação, esses conceitos, esses valores, porque senão a gente não consegue mudar o mundo, não consegue mudar nada disso. Geralmente nessas discussões a gente traz problemas e dificilmente a gente traz soluções, né? Só fazendo uma analogia em termos de soluções possíveis, e é importante ir na raiz do problema, porque senão a gente não consegue estabelecer novas políticas, mudança de cultura, e eu acho que essa é uma responsabilidade da sociedade civil. Tá? Enquanto a sociedade civil realmente não se mobilizar, ficar aguardando vir a legislação ou melhorar isso, aquilo, a gente vai continuar mesmo. Perfeito. Então, arregaçar as mangas e fazer. Você estava falando aí da questão da NR01, eu fui convocado lá para poder resolver uma questão de ansiedade no ambiente corporativo. Falei, bom, vamos fazer uma enquete aqui de quais as causas possíveis. Eu coloquei várias possibilidades, tá? Do que poderia estar ocasionando ansiedade. Número 1, descontrole financeiro. E o pessoal achando que o time estava precisando de psicólogo e psiquiatra. Falei, vamos fazer um curso de educação financeira para poder todos participarem e entenderem como é que funciona? Então, assim, nem sempre a raiz do problema ou da patologia, ela está ligada a questões que envolvem assistência médica ou psicológica. Então, assim, quando fala de mudança de cultura da empresa, a empresa identificar qual a raiz daquele problema e trazer a solução para poder mudar a cultura de forma mais direcionada, com resultado muito mais assertivo. Uhum. Isso impacta as pessoas em termos de resultados. Fala, pô, não é possível que é isso. É isso. Primeira causa. Pesquisa de clima, né, doutor? Pesquisa Exatamente. de clima, entender a raiz do problema, é um fato. Mas isso deveria ser feito com o Brasil, né? Então, vamos entender a raiz da população. Só que a gente vê, por todas essas estatísticas, um dos pontos que o brasileiro é mais deprimido que o resto do mundo é essa estabilidade financeira. Porque o brasileiro, de fato, ele ganha para gastar no final de semana. Fora o que ele ganha e está gastando no tigrinho, né? Então, a gente vive num momento... muito complicado para o brasileiro. O brasileiro não foi educado. Na minha opinião, devia ser como em vários países desenvolvidos, ter educação financeira no ensino fundamental. Ô, Esther, qual que é o perfil de faixa etária de um gestor hoje? Abaixo de 50, abaixo de 60. E aí nós vamos falar por quê, doutora? Aonde pega, tá? Porque não é só que a gente tem pessoas que não conseguem emprego a partir dos 50 anos. As pessoas são demitidas aos 50 anos. Aí você vai me perguntar por quê? A principal causa aqui de todas as pesquisas que a gente tem feito, eu tenho feito pesquisa com grandes empresas, meus clientes e tudo, é a questão do convênio médico.
Porque o convênio médico médico, é mais quando alto, você chega na faixa dos 59 anos, ele vai dar o último aumento, e esse último aumento, eu sofri isso quando o meu convênio particular, né, da minha empresa, mas o meu convênio cresceu 70% de aumento quando eu fiz 59 anos, 70%. Faz essa conta, se você tem um convênio de uma pessoa da minha idade, de 2, 3 mil, foi para 5, tá? Então, mais ou menos isso. Agora, pensa nisso num volume de uma empresa de 1.000 funcionários. O quanto que isso impacta na folha? Fora todos os encargos e impostos que o empresário brasileiro paga hoje. Então, e benefício dado você não pode tirar e você não pode contratar alguém que esteja contratado de forma diferente do que os outros funcionários da empresa, e a pejotização continua aquela história, seria uma grande solução. Porque eu tenho várias pessoas que falam, Esther, pelo amor de Deus, eu posso ser PJ, eu não quero férias, não quero 13º, eu quero só meu dinheiro do mês, pelo amor de Deus, eu não quero fundo de garantia. Só que o nosso sistema trabalhista não permite. Então, um dos maiores pontos que impactam as empresas em ter funcionários mais velhos é a questão do seguro-saúde. Então, eu vou passar um recado aqui, vida real, tá? Eu sou gestor de uma operadora de saúde e contradiz exatamente o que você está falando. O reajuste por faixa etária, ele existe? Sim. Hoje, quem mais consome, né, e sinistra a operadora de saúde, ela está na faixa dos 44 aos 57 anos de idade. Sabe por quê? Mais do que o idoso. Muito mais. Hoje nós temos ainda um idoso saudável. Porque os hábitos eram outros, os consumos eram outros, a maturidade emocional, o nível de estresse era outro. Então, assim, essa população que vem hoje dos 30 a 40... daqui 20 anos, você não tem ideia do que vai ser em termos de sinistro de saúde. Hoje o nosso idoso é saudável. Eu falo isso porque eu vejo no dia a dia do meu consultório, e essa é a realidade de uma empresa com quase 1.400 funcionários. Por esse prisma, e aí não dá esse aumento brutal. A minha mãe tem 89 anos, ela está super bem. Super bem. Mobilidade, a cabeça, sabe, super... 89, meu pai também. Ela vai fazer 90 anos, porque justamente ela é dessa geração que se alimentou melhor lá atrás, né? Então vamos falar da saúde agora? Embora já estejamos falando, né? A gente já está falando, mas assim, eu queria saber recomendações, né, doutor? A nutrição, o senhor já falou, arroz, feijão, o mais natural possível, né? Mas é necessário uma suplementação? Como é que é? Assim, a suplementação, só com indicação mesmo. Não é todo mundo que precisa. Hoje a gente vive uma super prescrição de suplementos para tudo quanto é coisa. Creatina? Creatina para quem faz atividade física. Você é um sedentário, não adianta nada você tomar creatina. Ah, é? É lógico. Então, assim, a gente precisa de estabelecer aquilo que tem benefício. Sim. Vamos fazer reposição hormonal. É para todo mundo? De jeito nenhum. Hoje vive super prescrição de alterações e prescrições hormonais que causam mais prejuízo à saúde do que benefício. Isso está na mão do prescritor. Então, assim, do jeito que nós estamos falando aqui de criar mídia para beleza, para isso, para aquilo, tem também para saúde, como se a fonte da juventude fosse aquilo. Né? E não é. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com essas questões, principalmente que envolve manipulações hormonais, que sai do que é fisiológico, do envelhecimento natural, e você passa a ter patologias outras decorrentes da superprescrição ou de tratamentos ineficazes que realmente não vão mudar a qualidade de vida daquele indivíduo. As pessoas chegam no meu consultório e falam assim, eu quero evitar ficar com demência, porque avança a idade, mas tem-se um preço a pagar. Aumenta câncer, aumenta demência, aumenta diabetes, aumenta insuficiência cardíaca, aumenta as doenças crônicas. Né? Se eu te disser que 50% das causas de demência são evitáveis, é uma realidade. E são evitáveis praticamente em 14 itens, 15 itens que corroboram com 50%. E a gente vai querer saber, tá? Aí vem aí. Eu não vou saber, eu não vou lembrar de todos aqui. Mas educação. A pessoa não pode parar. A gente tem que exercitar a mente do mesmo jeito que exercita o corpo. Sim. Atividade física. Audição. Se perder a audição é risco para demência e risco para outras patologias, para depressão. Obesidade.
Colesterol alto tem que evitar. Vida social. Isso entendeu? É importante, porque o isolamento social ele traz uma série de comorbidades, Sim. inclusive aumento do risco de óbito com possibilidade de sobrevida menor de 7 a 8 anos. Então são coisas que a sociedade ela pode se mobilizar para auxiliar. Né? Certo. Aí eu pedi o modelo das Blue Zones, né, doutor? Pois é, mas a Blue Zone ela demanda de questão cultural. Você pega lá uma Blue Zone na Itália, onde o pessoal fuma, come massa pra caramba. Explica pra Blue Zone. O que é o Blue Zone? São regiões onde você tem centenários com qualidade de vida, com funcionalidade preservada, tudo mais. Então, assim, ora, é a mesma regra? O que acontece na Itália acontece no Japão? Não, são culturas diferentes. Mas o que eles têm em comum? Vida social, valorização dos seus entes que estão envelhecendo. Você pega uma família japonesa que tem um idoso em casa, é completamente diferente a tratativa Outro respeito, do brasileiro, da cultura ocidental, onde o que é valor é você está produzindo, você não tem perda funcional. E onde fica esses valores agregados, solidificados, da maturidade emocional, da experiência, da liderança que esse indivíduo adquiriu ao longo da vida, da troca de experiência. Então, assim, a gente, para resolver isso, você precisa melhorar a convivência intergeracional. E aí eu não falo só no ambiente social, tem que ser no ambiente de trabalho também. Você precisa encontrar pontos em comuns e qualidades, seja do jovem ou seja do idoso, que realmente corroboram com a política da empresa. Troca de experiência. Isso é muito válido, muito mais produtivo. Tá? Então, assim, não existe uma regra. Como eu falei, o feijão com arroz tem que ser feito? Tem, mas tem muitas questões que ficam obscuras e que tem um potencial gigantesco de trazer longevidade, qualidade de vida e manutenção da funcionalidade. Não basta só estar bem fisicamente, né? Você tem que ter construir relações, você tem todas essas outras questões externas, né? Que fazem toda a diferença. E que depende de mudança da cultura da população em relação a esses valores. Quer dizer, o que a gente está valorizando hoje? A gente tem essa cultura de valorização atual e que vem sendo estudada há mais de 20 anos, que hoje se fala muito em modernidade líquida, né? E que isso já vem sendo dito há 25 anos, pelo menos, por sociólogos, filósofos, e que estuda esse comportamento da sociedade, que valoriza tudo é célere, tudo é volátil, a instabilidade, o eu não fico mais tempo, eu não abro mão dos meus valores pessoais em detrimento do coletivo. Então você só vai retroalimentando essa cultura de isolamento. E a pessoa que vai vivendo isso ao longo de décadas, a partir dos seus 50 anos, como você falou, que não entra nem mais no mercado de trabalho, mesmo estando apto para, você afunda, você literalmente enterra esse indivíduo do ponto de vista social. É um luto social que essas pessoas vivem em decorrência do padrão de cultura que nós temos. E já tem uma empresa, até foi você que divulgou isso, eu vi lá no seu LinkedIn, no seu perfil, Esther, que foi condenada, né, por etarismo, uma empresa, não me lembro se é aqui no Brasil. Deixa eu me lembrar. Sim. Parece que foi no Sul. No Brasil, sim, foi condenada por etarismo. Porque o funcionário ele conseguiu provar que ele foi demitido por conta da idade, mas assim, tudo que a gente fala do que deveria mudar para que mudasse essa questão do etarismo, eu não gosto de cotas, eu não gosto, tudo que eu acho que é obrigatório, eu acho que não dá certo. Eu acredito que ao invés de ter então, Esther, vamos trabalhar, por que você não vai lá lutar para que a gente tenha cotas para contratar idosos? Quando surgiram as primeiras questões das cotas para o PCD, eu, como headhunter, eu recebi muita solicitação de clientes meus precisando do PCD para completar uma cota. Eles contrataram na força do ódio, eles não queriam contratar. O que aconteceu? Essas pessoas não perduraram, não ficaram na empresa.
não tem longevidade nesse cargo. As pessoas iam saindo. O que eu acredito é que talvez houvesse algum tipo de benefício. Então, por exemplo, se uma empresa tem alguma isenção de imposto para cada pessoa mais velha, ou os encargos trabalhistas têm um formato diferente, isso vai incentivar e vai fazer com que a empresa realmente entenda, valorize, entenda quais são os valores que traz esse candidato e queira mantê-lo na empresa. E não contratar por obrigação. Sim. E no mesmo caso, processar porque eu fui demitido, porque eu tenho mais idade. A gente sabe que as empresas vão demitir. Então, eu também não sou muito adepta, eu não vejo muito esse lado de que vamos processar, eu acho que não é por aí. Isso eu acho que não muda a realidade. Eu acho que só cria mais raiva do empregador, que ele fala, bom, amanhã se eu mandar esse sujeito embora, ele ainda vai me processar dizendo que foi por causa da idade. Então, eu não vejo isso como um incentivo para mudar esse cenário. Certo. Existe um viés aí institucional também. Quando você deu o exemplo do PCD, que eu acho que é o que vai acontecer com a questão do etarismo, se porventura obrigarem vaga para isso, as pessoas do PCD já recebem, por vezes, seu benefício. Ela prefere receber o benefício e ficar em casa do que exercer civilidade, funcionalidade e receber. Por isso que você não consegue preencher vaga. Exatamente. Mas não a empresa não tem interesse. Ela é tipo, sério, eu tenho que contratar. Sabe? Então, a pessoa já entra sendo discriminada pela própria empresa, já na força do ódio mesmo. Então, é complicado. Eu não acredito em... Eu Esther Morgan, estou falando por mim, não acredito em cota, não gosto de cota, não acho que isso resolve, não é a solução para o nosso país. Certo, então voltando a falar mais um pouquinho da saúde, eu queria saber com relação a vitaminas e vacinas. São importantes? Deve-se ter atenção a isso? Sim, tem assim, vamos lá. Vitaminas, como eu disse, tem muitas suplementações necessárias. Uhum. Você é um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, você vai precisar de suplementação, que você ceifou uma funcionalidade e capacidade de absorção. Sim. Você entrou na menopausa e precisa manter massa óssea. Você precisa de uma manutenção de vitamina D. Tem que ficar dosando vitamina D a cada 6 meses? Não. Tem que fazer superdosagem de vitamina D? Também não, porque pode gerar insuficiência renal, é difícil de metabolizar. Então, assim, cada um tem um perfil de necessidades ou potenciais necessidades que necessitam de avaliação médica, porque senão você pode gerar problema. Vitamina B12, tem uma série de medicações. Você pega, por exemplo, o glifage, metformina, que trata pré-diabetes, diabetes. Ela inibe a absorção de B12. Você faz uma dieta adequada, você teria tudo para absorver, mas você toma um remédio que vai te impactar. Você vai deixar de tratar diabetes por conta disso? Não. Mas é uma paciente potencialmente para repor. Então, assim, tudo demanda... É que eu falo, a gente precisa sair dessa seara de achar que é tudo para todo mundo. Eu acho que saúde é algo muito personalizado. É verdade. E o envelhecimento, ele é muito personalizado. Cada um envelhece de uma forma diferente. Verdade. Então, assim, a gente precisa de personalizar isso aí. Essa propaganda em massa de que todo mundo precisa de tudo isso que a mídia coloca, ela não é real, ela é prejudicial, inclusive, à saúde. E a gente tem que levar essa questão da personalização do envelhecimento. E as mídias sociais reforçam tudo isso, né? Porque minha filha me chama muito a atenção quanto a isso, né? Eu tenho uma filha de 30 e ela... Às vezes eu falo de alguma coisa que eu vejo no Instagram, por exemplo, e ela fala, mãe, cadê a pesquisa? Cadê a fonte? E eu sou jornalista, então assim, eu sempre procuro a fonte e tal. Mas às vezes você está ali só olhando, você acaba meio que comprando aquela ideia e fica, nossa, será que é isso mesmo e tal? E aí você tem que ver se é isso mesmo, da onde sai aquela informação e se aquilo serve para você, exatamente. Não, né? E aí, como políticas públicas, na verdade, a gente precisaria ter uma medicina mais integrativa, né? Uma medicina mais de prevenção. E no Brasil, a gente tem um excelente sistema de saúde, muito melhor do que muitos lugares no mundo. Verdade. Mas é uma medicina de ataque. A pessoa vai lá para curar alguma doença. Exatamente. Então, a maior parte da população, infelizmente, não tem acesso aos médicos. Eles não têm condições de, tipo, como eu, doutor, olha só, vou tomar Monjaro, eu estou com diabetes, vamos fazer um exame? A minha médica, cada vez que eu vou fazer um check-up, ela me dá 50 exames para fazer. Tipo, tem 50 resultados. Isso não vai acontecer nunca no SUS.
Então, ela consegue medir a minha B12, sei lá, ela vai medir tudo que precisa medir. Mas essa é uma realidade para poucos. Sim. A grande maioria da população não tem acesso a isso. Então, eu acho que se a gente vai lutar por políticas públicas, é para que tenha essa visão, essa cultura de prevenção, que vai se gastar muito menos ali na frente, né? Exato. É uma realidade. Mas hoje tem pessoas que têm que, infelizmente, decidir se ela vai comer ou se ela vai cuidar da saúde. Ai, é verdade. E é uma grande maioria. Então, assim, nós estamos falando de uma população, que é a grande maioria, que não tolera, o sistema não tolera desperdício. Você não pode errar a mão na hora, não só de solicitação de exame, mas na hora de prescrição, porque aquele indivíduo, muitas das vezes, ele vai deixar de pagar uma conta de luz para tratar algo que provavelmente ele não precisava tratar, ou para suplementar o que ele não precisava, ou para fazer um exame que ele também não precisava. Oh, meu Deus. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Olha, eu trabalhei na pandemia, eu trabalho em UTI até hoje, e assim, a vacina não funciona. Não dá. Isso aí é a contramão da ciência, da medicina. Com certeza. E não tem jeito. Quando começou e deu 2 meses mais ou menos de vacinação, 2, 3 meses, despencou os casos graves. Despencou. Então, assim, não dá para ficar nessa hipocrisia de ficar divulgando mídias que realmente não condizem com a realidade daquilo que a ciência coloca. Exatamente. Né? Então, assim, tem que vacinar mesmo. Cada um, como eu disse, cada um dentro da sua faixa etária, dentro da sua personalidade, na questão pessoal de problemas de saúde. Não é todo mundo que dá para fazer tudo, mas tem que vacinar sim. Pelo menos as de gripe, né, que estão aí disponíveis no tem, para influenza, SUS, né? E Covid. Covid, a dengue agora, né? Dengue também. Como é que você não vai fazer? Quantas pessoas não morrem de dengue nesse país? Pois gente? é. Todo ano é a mesma coisa. Não muda a cultura. E principalmente as crianças, né, doutor? Porque agora existe ali uma campanha de que não quer se vacinar nem as crianças. É um absurdo. Doenças que já foram banidas vão voltar se essas pessoas pararem de vacinar seus filhos. Eu falo que orientação técnica, a gente busque em fontes técnicas. Para de ficar compartilhando WhatsApp de gente que não entende do assunto. Exato. Vai na Sociedade Brasileira de Pediatria, nas sociedades de classe, para ver o que realmente é importante, em que faixa etária, e para de ficar ouvindo abobrinha em mídia social. Ouvindo e disseminando, né? Que é o pior. Que é pior ainda. Ô, gente, bom, ainda, doutor, eu gostaria de saber o seguinte, com que idade... Né? Porque geriatra, a pessoa pensa, não, eu tenho que estar mais velho, mas seria ideal procurar um pouco antes de chegar a uma idade mais avançada? A geriatria, na verdade, é estudo do envelhecimento e das doenças específicas que fazem parte e que são mais comuns no envelhecimento. Quando a gente fala de prevenção, gente, vou dar um exemplo aqui, um papel que hoje a ginecologia faz que não fazia antes. Certo? Todo mundo vai muito jovem para o ginecologista. Ok? Hoje o ginecologista ele vê se você tem um colesterol alto, ele trata, isso é prevenção. Se você está ficando acima do peso, ele orienta uma nutricionista, porque depois dos 30 a curva é descendente para todo mundo. Sim. Então o cara chega lá com 70 anos de idade e fala, vim aqui para ter qualidade de vida. Aí já toma 5, 6, 8 remédios, tem 4, 5, 6 doenças crônicas. Ok, nós vamos ver o que nós podemos fazer daqui para frente. Mas esse tempo precioso que ficou para trás, e que hoje, graças a Deus, está na mão dos generalistas, ginecologistas, cardiologistas, que exercem o mesmo papel que a geriatria sempre exerceu a partir dos 60 anos. E é um pouco institucionalizado isso até próprio dentro da sociedade. Como se a gente tivesse só atender as pessoas acima de 60. Lembrem, a partir dos 30 a curva é descendente para todo mundo. Você perde massa encefálica, você perde massa muscular, você começa a adquirir peso, muda metabolismo e tudo mais. Então, assim, o surgimento de patologias ou de prevenção delas, ela acontece muito cedo. Eu quero combater a obesidade infantil. Ok, mas você resolveu a questão da prematuridade? Porque o prematuro é fator de risco para a obesidade infantil. Então, a gente tem que voltar lá atrás. Isso é prevenção. E eu acho que todos nós que temos CRM, dentro de cada especialidade, tem que fazer o seu papel e contribuir com a sociedade, porque não tem geriatra para todo mundo. Assim como não tem endócrino para todo mundo, não tem neuro para todo mundo, e o feijão com arroz todo mundo tem que saber fazer.
É isso. E eu queria agora, gente, tocar assim, num ponto de mitos e verdades aí com relação aos 50 a mais, 60, 40, enfim, a pessoa que já está com mais idade, né? Porque a pessoa vai envelhecendo e a gente sabe que com esse número de pessoas maior envelhecendo, novas doenças estão surgindo, né? Doenças que não se via há anos passados e tudo mais. Mas não necessariamente a velhice está relacionada com doença, né? Você não precisa, porque você envelheceu, estar doente. Sim. Né? Isso é um mito. Antigamente não se via porque as pessoas morriam antes. Sim, também. Exato. Exato, mas esse é o ponto. Exatamente. Mas esse é o ponto, por isso que agora a gente consegue, né, começa a ver, porque então você fala, são doenças novas. Não, são doenças que já existiam, mas que agora a gente consegue presenciar, né? Enfim. Uma frequência maior. E isso é um mito. Agora eu queria saber, musculação também é uma verdade que precisa ser feita em qualquer idade, inclusive na idade mais avançada, é importante. Terceira idade. A pessoa fala assim, olha, eu vou para hidroginástica. Assim, ó, a pessoa vai perdendo massa muscular, ela precisa de treino resistido. Uhum. Se ela vai fazer um pilates, se ela vai fazer musculação, se ela vai fazer um agachamento, mas ela precisa de treino resistido, porque senão você não mantém massa. Certo. Nem massa muscular, nem massa óssea. A pessoa já fala assim, você faz exercício? Faço. Quantas vezes? 3 vezes por semana. O que você faz? Eu faço hidro. Ora, ela tem 80 quilos. Para ela levantar do sofá, ela tem que ter força para levantar os 80 quilos que ela tem. Exato. Dentro d'água, ela pesa 10. Como é que vai se simular a realidade do dia a dia? Uma coisa é você fazer uma hidro para melhorar uma dor crônica, para garantir aí um treino aeróbico, mas o treino resistido dentro d'água, ele necessita de muitos paramentos para poder ser feito. E aí você fala, eu estou fazendo já faz 5 anos e a pessoa só piorando do ponto de vista funcional. Para levantar da cadeira tem que agarrar na mesa. Então assim, começou a se segurar, apoiar na braçadeira para levantar, procura um personal aí, de acordo com as suas debilidades, porque o idoso tem artrose, tem isso, tem aquilo, tem hernia de disco, tem dor crônica, tem outras questões que podem ser um impeditivo para determinadas atividades. Sim. Mas é possível para todos. Só precisa ter uma prescrição adequada de um fisioterapeuta ou um educador físico. Cirurgia também, muitas vezes eu ouço dizerem que a pessoa está com muita idade, melhor não fazer cirurgia. Depende também, Isso né? é etarismo também. É você ceifar a possibilidade terapêutica em decorrência desse preconceito que se tem de que o idoso não tolera uma cirurgia. A gente ouve muito isso, né? Entendeu? Vou operar a coluna. Eu tinha uma paciente que com estenose de canal cervical, que impede os movimentos, morava sozinha e estava até 2 meses antes varrendo casa, cuidando das suas coisas. Não pode operar, não pode operar. Falei, daqui 6 meses, 1 ano está na cadeira de roda. Falei para ela, você quer? 82 anos de idade. Foi e fez. E tudo bem. E continua varrendo a casa, morando sozinha. Em 1 ano estava sacramentada. Não, o idoso não pode. Não é isso. Exato. Antigamente as pessoas morriam por desassistência em decorrente desse preconceito de achar que não vai aguentar. Não vai aguentar por quê? O coração ainda está bom, está tudo bem. Tem risco. Se o risco for alto, mas a relação custo-benefício de você trazer esse indivíduo de volta para a funcionalidade e por vezes até não morrer, porque tem cirurgias que você faz ou se não fizer, vai morrer. O risco existe em todas, né, na verdade. Então, assim, aí é caso a caso, mas é uma forma de etarismo também. Certo, agora eu queria dos dois uma fala sobre isso, porque ainda entra na questão dos mitos e verdades, né, que eu tô falando aqui, que é a vida sexual, né, gente? Ela continua e pode ser muito bacana, né? Quem gostaria de falar primeiro sobre? Vai lá, Esther. Eu acho que o que a gente tem visto aí são pessoas com novos relacionamentos e se casando após os 60 anos, após os 70, após os 80. Eu estou há 42 anos com meu marido, casada há 38, mais 5 de namoro. É um casamento super saudável, temos 2 filhos, nos amamos, não conseguimos ficar longe um do outro. Se não houvesse vida sexual, não sei o quanto que a gente conseguiria ser tão feliz no nosso relacionamento. Então, eu não vejo, assim, eu vejo, antes da reposição hormonal, eu acho que sim, eu senti até um problema.
mas depois da reposição hormonal, eu consegui ter um equilíbrio para continuar sendo a mulher que eu sempre fui, sabe? Então, eu acho que eu precisei de ajuda do médico, que prescreveu com todos os exames, tudo bonitinho. Como diz o doutor, a gente não pode sustentar que todo mundo precisa fazer reposição hormonal. Para mim foi necessário, pela minha energia e tudo, e tá ok. Então, eu com 60 anos, eu não quero abrir mão de ter uma vida sexual feliz aí, legal, bacana. Não faz sentido. E o que a gente tem visto é que as pessoas mais velhas, com 60, 70, 80, estão cada vez mais ativas nesse sentido também. A vida não acaba depois dos 60, cara. De jeito nenhum. Exatamente. É como eu falei no início do... Acaba depois dos 30, mas não acaba. Exato, foi como eu disse no início do podcast, né, no momento da abertura, eu disse que idade avançada não significa atestado de que não dá para ser feliz mais, muito pelo contrário, tem muita coisa que você pode aproveitar nessa idade que talvez mais nova você não aproveitasse. Parte da minha especialização foi na Universidade da Terceira Idade, lá no estado do Rio de Janeiro, né, na UERJ. E foi feita uma enquete, porque a maior parte das mulheres... dos idosos são mulheres, elas vivem mais, tá? Elas vivem mais, tem essa questão também. E vivem mais e ficam viúvas, né? Então, a maior parte da população lá, 65 mais, e na enquete elas disseram, quando a gente fala de relacionamento, vida sexual, a grande maioria delas se masturbavam. E aí, qual o problema? Olha, que legal! Vou peitar um relacionamento novo? Não, ou tinha uma relação casual. Essa semana mesmo, eu atendi um paciente com estágio demencial inicial e eles têm muita consciência das coisas. 82 anos, doutor, já tem uns 2 anos mais ou menos que eu não tô indo muito bem. Eu falei, pô, até começou tarde, né? Porque e eu queria alguma coisa para dar uma melhorada assim na minha ereção, tal, porque eu conheço minha esposa há muitos anos, então quando ela começa a me abraçar muito, né? Então assim, aquela coisa delicada do flerte, eu falei, não, vou te ajudar sim, 0 contraindicação e vamos lá. Então assim, o cara com Alzheimer, ainda tendo consciência da necessidade da esposa, quer ser parceiro. Que legal. Assim como eu também tenho o doutor, contrário. eu tenho até um exemplo desse. O meu sogro, no Alzheimer já, internado no hospital. E assim, foi justamente o último ano da vidinha dele. E eu lá, era a gente tinha nossos turnos, né? No meu turno com ele. E assim, o grande desafio, como é que falava assim, ele tem que comer, não pode ser só via entubado lá, tem que comer. E aí eu falava assim, não, vou fazer ele comer. E aí eu falava, abre boca, não quero. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma revista qualquer que tinha, uma mulher de biquíni. Eu punha na frente dele e ele fazia assim, aí eu enfiava a colher na boca dele. Próximo da morte, ele olhava para uma mulher de biquíni e ainda, então pronto, é sobre isso. Estamos vivos. A emoção é a última a ser perdida no processo degenerativo, viu? É um ótimo estímulo. É verdade. Uma pessoa que eu falo que ser feliz, eu falo que não espera chegar na minha idade para entender que ser feliz é uma escolha e não uma consequência, né? Então eu escolho ser feliz todos os dias da minha vida, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, independente das coisas que vão dar errado durante aquele dia, independente das frustrações ou das tristezas que eu vou passar, eu tenho essa decisão de ser feliz. E eu falo que essa decisão de ser feliz, ela também está alinhada com a minha vida, com o meu relacionamento, com a minha vida profissional. É um conjunto. Eu quero ser feliz como mãe, como esposa, como mulher, né? Então, é todo um conjunto. Então, se eu tenho essa decisão de ser feliz e eu não estou conseguindo, que é o que aconteceu comigo antes da reposição hormonal, eu falei, não, eu preciso buscar essa solução. E óbvio, né, é o que eu estou dizendo aqui, eu tenho condições, então para mim foi mais fácil buscar um médico, conseguir isso tudo. Talvez, para a maioria da população que está assistindo a gente, isso não seja possível. Até eu acho que isso está melhorando um pouco, não está, doutor? Sim, está melhorando. Na saúde pública. O que você está colocando aqui é muito importante, que é o seguinte, qual a linha de raciocínio que nós já podemos adquirir ao longo da nossa existência, mesmo quando jovens ainda, em pensar no seguinte, a gente está falando aqui do etarismo, desemprego. O dia que eu não puder trabalhar mais, se essa for a principal coisa que eu gosto de fazer na vida,
mas isso pode acontecer em algum momento, por uma limitação física, por alguma coisa. Qual é o meu propósito ao acordar de manhã? Se não pode ser essa opção, qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta? Mas é importante você acordar com um propósito na vida. Olha, perfeito, doutor. Você sabe que, infelizmente, nossa conversa... eu queria ficar o dia inteiro aqui conversando com vocês, tá uma delícia. E tá muito, assim, informativo, tá agregando, né? Então tá muito gostoso. Mas a gente tem que encerrar e eu ia entrar nisso mesmo, eu ia perguntar com relação a propósito, porque eu acho que a gente, então, em tudo que a gente conversou aqui, a gente pode colocar alguns pilares que são importantes, né? Então seria, vamos lá, um conhecimento, né? Se você manter a mente ativa, né? Cuidar atividade física. Atividade física, cuidar da saúde, né? Tanto na alimentação quanto na atividade física. Você ter boas relações, né? Os amigos fazem diferença. Independência financeira, de preferência, né? Você tem uma segurança financeira, isso é importante também. E um propósito. Seria isso, gente? Eu acho. Eu acho que o propósito é fundamental. Até quando eu treino as equipes, eu sempre falo de como você consegue, como você tente buscar o propósito do que você faz. Eu tive um treinamento de uma equipe de um hotel que atende cliente premium, né? Um hotel de 5 estrelas. E aí, trabalhando essa questão do propósito com as equipes, a camareira, que era uma senhora super querida, ela chegou, ela falou, não, Esther, eu acho que eu já entendi o meu propósito. Eu não sou uma camareira. Ela colocou o título do cargo dela, ela mesma, de embelezadora dos quartos. Que legal. Ela entendeu que o trabalho dela, quando ela ia arrumar um quarto, ela podia transformar a vida daquele hóspede quando ele entrasse naquele ambiente. É isso aí. Que ele É a experiência dele. Mais feliz, ele ia se sentir melhor e que o dia dele ia ser melhor porque ela foi lá e arrumou. Então, não importa o que você faça, mas como eu, como vendedora, entender que meu propósito era servir, era transformar o dia daquela pessoa, deixar aquela pessoa mais feliz. Ou quando eu entro para fazer uma palestra, eu não entro para transformar os vendedores em melhores vendedores. Eu quero transformá-los em melhores seres humanos. Então, quando você faz por um propósito, de fato, você é mais feliz. O que te move não é só o dinheiro, porque você está doando o seu tempo, a sua energia. Muitas vezes, o valor financeiro que você vai receber não é condizente com toda aquela energia que você está doando. Mas se é por propósito, você se sente mais feliz. Se alguma coisa dá errado, você tem isso até como a sua bengala, até como seu apoio. Então, entender o seu propósito, eu sugiro o livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Eu sugiro que todas as pessoas leiam, porque, de fato, é importante, ele fala ali do círculo dourado, você entender o porquê de tudo que você faz, sobre tudo que você faz. Isso seguramente é o que me faz mais feliz. Perfeito. Gente, que pena que eu vou ter que encerrar aqui o nosso bate-papo, mas quem sabe a gente volta, né? Volte numa outra oportunidade, porque sempre tem muita coisa para falar, né? Obrigado, Esther. Adorei te ouvir, viu? Eu prazer. também, doutor. Muito obrigada. Mas depois você vai dar a rede dele, porque eu não sigo o doutor ainda. Não, a gente troca... Eu estou online, eu não vejo nada. Não, Esther, a gente vai virar uma turminha agora, pode ficar tranquila. Mas eu queria antes de... Me acha nas redes sociais como Esther Morgan, LinkedIn, Facebook, Instagram, buscar Esther Morgan, sem H, sou eu, tô lá. Pode deixar que eu chego lá. Pode, com certeza, mas espera aí. Doutor, qual que é a sua rede social, doutor? O meu eu não tenho. Não, tô brincando, eu tenho. Eu tenho, mas eu não a utilizo. Mas depois a gente troca os contatos, eu faço o link de vocês. Não dou conta do meu recado, deixa eu no anonimato que tá melhor. Me deixa em paz. Queridos, eu ainda vou querer, para encerrar ainda, eu vou querer que vocês deixem uma dica, um conselho, falar sobre vocês ou sobre o tema que nós estamos tratando, né? Eu sempre peço para quem conversa aqui comigo deixar esse recadinho no final, né? Mas antes ainda eu queria... Nossa, nosso tempo está gigante, mas com certeza quem está assistindo está aprendendo muito, né? Eu queria só... comentar algumas pessoas, alguns empreendedores aqui que começaram
com mais de 50, 40, enfim, e são sucesso, e foram sucesso, né? Ó, Henri Nestlé lançou aí a marca aos 52 anos, Roberto Marinho, né, fundou a TV Globo, ele já tinha 61 anos, Carolina Herrera, estilista, começou com a marca dela, você deve saber bem disso, né, Esther, aos 42 anos, e todos sucesso, né? Esther já disse que tem 60 e brilha nas redes sociais, tô com a boca um pouquinho seca aqui. E eu também já tenho mais de 50 e tô aí na ativa, né? Então, assim... Maravilhosa. Obrigada. Olha quem... Gente, que elogio de Esther Morgan. Maravilhosa. Isso é, assim, uma honra para mim, Esther. Muito obrigada. Então, assim, gente, se você quiser, né, tem como tá bem também com mais idade, né? Então, eu queria que vocês fechassem esse nosso encontro. Esther, começo com você, então esse seu recadinho para a gente encerrar, depois eu peço para você, doutor. Eu vou repetir, o meu principal conselho é: faça a escolha de ser feliz e busque um propósito. Faça com que cada dia da sua vida seja feliz. E curta o que realmente importa nessa vida, a sua família, seus filhos, seus pets, enfim, sai um pouquinho do celular, sai ali dessa rotina digital e curte o presente. E aí sim você vai conseguir pensar, olhar para si mesmo e pensar na sua saúde, cuidar da sua saúde física e mental. Ótimo, muito obrigada, Esther. Por favor, doutor. Eu vou te ser bem sincero, eu não teria outra opinião em relação a isso. Eu acho que a gente só consegue estar feliz, satisfeito, se a gente realmente está alinhado entre o que a gente faz e o que a gente sente. Né? Então, assim, o que é valor para mim não é para o outro. O que é um propósito para mim pode não ser para o outro. Isso também é muito individual. Então, as pessoas têm que acordar de manhã e falar: é isso que eu escolhi para fazer, porque eu amo fazer isso. O dinheiro ele é consequência, a ascensão social na profissão, ela é consequência daquilo que a gente faz bem, e a gente só consegue fazer bem se a gente gosta e ama o que faz. Isso é felicidade, né? A gente fazer, está alinhado o que se faz com o que se quer fazer, né? Então isso é muito bom. Doutor, obrigada também pela sua presença, viu? Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço muito a vocês, foi assim sensacional poder ouvi-los, bater esse papo com vocês, e espero que possamos estar juntos novamente em outros podcasts, em outros momentos, independentemente de estar gravando ou não, porque vocês são incríveis, e muito obrigada mesmo. Queridos, e vocês que estão aí ligadinhos com a gente até agora, também muito obrigada. Não esquecem, ativa o sininho para não perder o que acontece aqui. Essa temporada tá incrível. Acompanhe, fique com a gente. Não tem mais o que dizer, né? Isso aqui o pessoal já disse tudo. Se cuida!